Bom, a partir desse vídeo, nós resolveremos uma série de problemas através do método das coordenadas. O método das coordenadas fundamenta-se no seguinte fato: dado um ponto no plano, existe e é único o par ordenado de números reais que corresponde a esse ponto. E reciprocamente, para cada par ordenado de números reais, existe e é único o ponto lá no plano que representa aquele par ordenado. Então, essa é a ideia fundamental, uma ideia riquíssima, como nós veremos a partir de agora. É uma ideia riquíssima e é ela que fundamenta o método que a gente chama de método das coordenadas. O primeiro matemático a formalizar isso de maneira mais consistente, na verdade os primeiros, foram Fermat e o Descartes. Fermat matemático e Descartes mais filósofo, isso por volta de 1630. Ambos, tanto Descartes quanto Fermat, são franceses, Então eles foram os primeiros a formalizar isso, digamos assim, de maneira mais consistente. E essa ideia que é a ideia fundamental do método das coordenadas. E como nós veremos, uma das grandes consequências desse método, a grande consequência é que você consegue falar das coisas sem precisar falar exatamente delas, falando de outras que representam aquelas coisas. Tá certo? Isso pode parecer um pouco abstrato, mas essa ideia é uma ideia muito forte, muito poderosa e que ajudará a gente a resolver vários problemas de matemática. Bora lá! Então, como eu estava dizendo, a grande ideia que fundamenta o método das coordenadas é essa correspondência entre uma correspondência bionívoca entre ponto e par ordenado. Então, no caso do que aparece aqui na figura, a esse ponto a gente faz corresponder um único par ordenado de números reais. No caso aqui, o par ordenado seria o 2, 5. E reciprocamente, para este par ordenado, existe e é único o ponto lá do plano que o representa. Muito bem, essa correspondência bionívoca entre ponto e par ordenado, ela vai viabilizar o estudo das curvas lá da nossa geometria sintética dos gregos. Então, graças a essa correspondência, o que vai acontecer? O que a gente vai conseguir mostrar? Graças a essa correspondência bionívoca entre ponto e par ordenado, a gente consegue mostrar que para esta circunferência que vocês estão vendo aí, existe e é única a equação em duas variáveis, a equação de grau 2, que corresponde a essa circunferência. Então, o que acontece aqui é que para estudar esse objeto, o que a gente costuma fazer, veja, esse é um objeto geométrico, Para estudar esse objeto geométrico, o que a gente costuma fazer é estudar esse objeto algébrico. Isso aqui não é uma circunferência. Isso é uma equação em duas variáveis de grau 2. O que ela faz ela representa a circunferência. Tá certo? Então, é nesse sentido que o método das coordenadas permite você falar das coisas sem ter que falar delas, falando de outras que as representam. Então, eu quero falar de uma circunferência, o que eu faço? Eu falo desse objeto. Esse objeto, de algum modo, ele consegue capturar
as propriedades da circunferência. Isso por causa dessa correspondência biunívoca entre pontos do plano e pares ordenados de números reais. Nesse vídeo, o que nós faremos? Com a intenção de apresentar o método das coordenadas, nós resolveremos o seguinte problema, que em alguns textos aparece com o nome de Teorema de Apolônio. O que diz o teorema, né? O resultado aqui? Ele diz que a soma dos quadrados das medidas de dois lados é igual ao dobro do quadrado da mediana relativa ao terceiro, mais metade do quadrado da medida desse terceiro lado. Numa figura, o resultado seria o seguinte. Se eu pegar o quadrado dessa medida, somar ao quadrado desta medida, está aqui no primeiro membro, qual será o resultado? O dobro do quadrado desta medida, mais metade do quadrado da medida do terceiro lado. Tá certo? Bom, esse é o resultado que a gente tem que provar. Como é que nós faremos essa prova? Existem várias maneiras de fazer isso. Tá? Aqui nós faremos usando o método das coordenadas. E a primeira coisa importante, quando a gente vai resolver um problema através do método das coordenadas, é fixar o seguinte: a escolha do sistema de coordenadas ela é arbitrária. Ou seja, a escolha é livre. Você pega o sistema de coordenadas e coloca na posição que você quiser lá no plano. Tá certo? Então, nós poderíamos, por exemplo, fazer uma escolha assim. Colocar o sistema de coordenadas dessa maneira. Essa não é uma boa escolha, mas ela resolve o problema. Tá certo? Pode ser essa a escolha. Então, isso é um primeiro ponto importante. A escolha do sistema de coordenadas ela é arbitrária. Você faz a escolha que você quiser. É claro que isso tem um custo. Dependendo da escolha, nós teremos muitas contas para fazer. E dependendo da escolha, as contas ficarão bem mais simples. Tá certo? Então, para reforçar essa ideia de que a escolha é livre, ela é arbitrária, eu vou fazer duas escolhas diferentes para provar esse resultado. Tá? Então, nós faremos aqui duas escolhas e as duas nos levarão ao mesmo resultado, a este resultado aqui. Tá certo? Muito bem. Qual será a primeira escolha? Na primeira escolha, eu vou colocar o eixo horizontal, que a gente às vezes chama de eixo das abscissas, passando por B e C. E o eixo das ordenadas, o eixo vertical, ele será perpendicular ao eixo das abscissas e eu vou pegar ele perpendicular no ponto B. Então, a primeira escolha que nós faremos de sistema de coordenadas será essa. Essa é uma escolha muito interessante, porque, de cara, o ponto B ele está associado ao par ordenado de números reais 0, 0, que é fácil de trabalhar. Tá certo? O ponto M ele está em cima do eixo das abscissas, então ele é do tipo R, 0. E como ele é médio do segmento BC, então o ponto C ele é do tipo 2R, 0. E o ponto A, vamos escrevê-lo assim. KW. Para esse problema, além da escolha, dessa ideia de que a escolha é livre, né? Dessa correspondência que existe entre esses dois mundos,
o mundo dos objetos geométricos e o mundo dos objetos algébricos, que na essência diz que para cada ponto do plano existe um único par ordenado de números reais que corresponde a esse ponto. E reciprocamente, para cada par ordenado de números reais, existe um único ponto lá no plano que o representa, que representa esse par ordenado de números. Muito bem, além dessa ideia, aqui nós utilizaremos o seguinte resultado lá do método das coordenadas, também chamado de geometria analítica, que é aquele resultado que permite você calcular a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Como as distâncias que iremos calcular todas estão ao quadrado, né, AB quadrado mais AC quadrado, então eu já vou deixar isso aqui ao quadrado. Então eu vou tirar essa raiz e o nosso D ficará ao quadrado. Tá? Então esse é o resultado que nós utilizaremos. É o nosso Pitágoras da geometria analítica. Muito bem, então o que nós temos que provar aqui, né? O que nós temos que provar? Nós temos que provar que AB quadrado mais AC quadrado é igual 2 vezes AM ao quadrado mais metade de BC quadrado. É isso que nós temos que provar. Ok, quem é o AB? O AB ao quadrado, ele é o ΔX quadrado, K menos 0, ao quadrado, vai dar K quadrado, mais W menos 0 ao quadrado, W ao quadrado. Isso é o AB quadrado. O AC quadrado é K menos 2Rs ao quadrado, mais W menos 0 ao quadrado. Desenvolvendo esses quadrados, nós ficaremos com... note o seguinte, naquele binômio K menos 2R ao quadrado, o quadrado primeiro dá K quadrado. Com um K quadrado que a gente já tinha, fica 2K quadrado. Tá certo? Que agora há pouco eu estava chamando de Quá quadrado. Então temos 2K quadrado. Teremos também 2W ao quadrado, certo? O quadrado do segundo ali, naquele binômio, dará 4R quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso vai dar menos 4KR. Bom, essa é a soma do AB quadrado com AC quadrado. Vamos verificar quanto dá o dobro do quadrado da mediana mais metade do quadrado do terceiro lado, né? Então isso aqui ficará assim, ó, 2 vezes. A mediana está ao quadrado, né? Então a distância entre A e M fica ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. ΔY aí vai dar W ao quadrado. Eu vou ter que dobrar isso daqui a pouco. Mais metade de BC. Bom, a distância entre B e C é 2Rs. Mais metade do quadrado de BC. Bom, fazendo as continhas, K menos R ao quadrado, o quadrado primeiro dá K quadrado. Só que tem um 2 lá fora multiplicando. Quando você distribui aquele 2 para o W ao quadrado, fica 2W ao quadrado. O quadrado do segundo, multiplicado pelo 2, dá 2R ao quadrado. Só que ali fora já tem 2R ao quadrado. O menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, multiplicado por 2, dá menos 4KR.
Conclusão, como já era esperado, AB² mais AC² é igual a 2 vezes AM² mais metade de BC². Tá certo? Então aí está o resultado do teorema de Apolônio, né? Então nós provamos o resultado do teorema de Apolônio utilizando o método das coordenadas. E a primeira escolha que fizemos para o sistema de eixos é essa que vocês estão vendo aí, né? O eixo das abscissas passa por B e C e o eixo das ordenadas passa por B. Tá legal? Vamos resolver novamente esse problema fazendo uma outra escolha, só para reforçar essa ideia de que a escolha é arbitrária. Então, eu vou manter o eixo das abscissas exatamente onde está, só que eu vou mudar o eixo das ordenadas. Agora ele vai passar pelo ponto M. Nesse caso, em que ele passa por M, o ponto M é que se transforma em origem do sistema. Se o ponto C for o ponto de coordenadas R, 0, então o ponto B, que é o oposto, vai ser menos R, 0. O ponto A, eu vou continuar identificando ele ao par ordenado KW. Tá legal? Bom, o que nós temos que fazer aqui? É exatamente a mesma coisa, né? A gente tem que calcular AB² mais AC² e mostrar que essa soma é igual a 2 vezes AM² mais metade de BC². Tá certo? AB², usando a fórmula da distância, né, ficará assim, ó, K menos R, K mais R ao quadrado, esse é o ΔX. ΔY é W menos 0, dá W ao quadrado. Então isso aí é o AB², mais AC². O AC ficará K menos R, que é o ΔX ao quadrado, mais W ao quadrado, ΔY ao quadrado. Podemos desenvolver. No primeiro binômio, o quadrado do primeiro dá K². E no segundo binômio também. Então nós já temos aqui 2K². No primeiro binômio, o quadrado do segundo é R2. E no segundo binômio também. Então nós já temos 2R2. Note que 2 vezes o primeiro pelo segundo, num caso dá positivo, no outro dá negativo, então se anulam. Sobra ainda W² com W². Esse é o resultado. O dobro do quadrado da mediana mais metade do quadrado do terceiro lado ficará como? A mediana é a distância do ponto de coordenadas KW até o ponto 00. Então, o quadrado dessa distância dará K² mais W². Mais metade. A distância entre B e C é 2R ou menos 2R, né? 2R, né? A distância entre B e C é 2R. Só que é a distância ao quadrado. Tá certo? Aqui fazendo as contas, o resultado é 2K² mais 2W² mais 2R².
Conclusão. AB quadrado mais AC quadrado é igual 2 vezes AM ao quadrado mais metade de BC quadrado. Aí está o resultado daquilo que a gente costuma chamar de Teorema de Apolônio, feito pelo método das coordenadas. Fizemos a prova aqui utilizando o método das coordenadas. E aqui fizemos uma segunda escolha. Tá legal? Então, o que esse primeiro problema que nós resolvemos através do método das coordenadas nos ensina? Primeira coisa fundamental: a escolha do sistema de coordenadas ela é arbitrária. Tá certo? Eu coloco o sistema de coordenadas onde eu achar mais conveniente. Aqui nós fizemos com duas escolhas diferentes e as duas nos levaram ao mesmo resultado. Isso é muito importante, porque existem escolhas que funcionam, mas nos dão muito trabalho, são muitas contas. E existem outras escolhas onde a quantidade de contas que a gente faz é mínima. Tá? Então temos que estar atentos ao fato de que a escolha dos eixos é livre. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.